20 anos. Tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui nesse vídeo, mas esse vídeo vai ser postado no YouTube, vai ser Os 9 postado gols do Castilho eu no acertei. Nosso YouTube. time agora Mas eu tô disputou fazendo esse vídeo pra 88 quê? jogos aqui. Informação correta pela seleção equatoriana. O segundo Castilho faz parte dessa geração que meio mudou Eu o patamar. vou começar então esse vídeo. Daqui a pouco eu tava fazendo um monte de vídeo aqui. Jogadores muito competitivos. Vou tentar, se conseguir, eu vou Olha, deixar aqui. estimulou. Ó,